Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse: Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, foi dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse: Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro, cheias de incenso.
que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam essa nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. Por meio da sua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isso é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com forte voz, como o barulho de um trovão: Venha. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas outras, e ele recebeu uma grande espada. Então o Cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que tinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. Então e não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o Cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4 ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o Cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgares e condenares os que na terra nos mataram, cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida vi o Cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto,
e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem na figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das tochas das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la?